Vamos conectar novamente. Então vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora a conexão vai entrar tranquilamente. Tecnologia é muito boa, né? Mas às vezes acaba complicando um pouquinho a vida da gente. Mas o que nós mais temos é tempo, né? Agora deu certo. Agora deu certo. Fala que a tecnologia é muito boa, né? Mas às vezes deixa a gente de cabelo em pé. Mas o que a gente mais tem é paciência, né? Então, tá tudo certo. Vamos ver se São os agora a gente percalços do consegue. caminho aí. Então, Isso vamos. é verdade. Vou esperar um pouquinho para ver se o pessoal entra, como é que vai estar a conexão, a transmissão. Que é estranho ele caindo, né? Isso porque nós testamos, hein? Imagina. É, mas tá tranquilo, daqui a pouco já. Tem bastante gente aqui, até algumas clientes e amigas, vamos ver que elas estão entrando aqui. É que realmente a conexão não estava muito legal. Mas agora acho que vai dar certo. O pessoal tá entrando, a gente espera um pouquinho. Que o que mais a gente tem é tempo agora, né? Tempo, paciência. O que mais nós temos? Enquanto isso, vamos aí, né? Batendo um papo. Então vamos bater um papo. Tá tudo em ordem aí? Tá tranquilo? É, Conseguiu? dentro da nossa medida e dentro do que é possível, tá tudo certo. Ah, mas do restante a gente vai dando um jeito, né? Brasileiro é bom por isso. A gente dá jeito pra tudo, essa é a verdade. Você Literalmente, sabe que assim eu, ficou melhor, ficou legal. você sabe que eu tava falando isso ontem, né, Oi, aqui em Rose, a casa. Eu Rose falei conseguiu assim, entrar aqui com a gente. Peraí. Vai olá, falando Rose, se tá tudo tudo bem? bem, se tá em ordem. Tentar ver se tá todo mundo conseguindo conectar, ver a gente aqui, né? Que hoje o papo vai ser bom, vai ser bem legal. Então, e aí, Kátia, como dá eu estava uma. dizendo para ele, eu falei assim, nossa, o bom é saber que o brasileiro, ele é extremamente criativo e as coisas vão se acertar, sim. E a gente ainda tem uma característica a mais, né? Somos um povo bem alegre. Isso, acho que faz toda a diferença, essa vibração de alegria, sabe? O que Isso você é ia falar? verdade. Dá uma viradinha mínima no seu. Você consegue mexer ou vai atrapalhar? Consigo. Aí, que assim quebrou um pouco mais a luz, ó. Agora ficou bem melhor. Agora dá pra ver bem o seu rosto. Dá pra ver um pouco mais. Porque a Você, internet é isso, né? A gente tá. Tem horas que é falta de luz, tem horas que é excesso de luz. Então é assim mesmo. Não, não tem muita opção, né? Rose, você tá ouvindo a gente? Tá vendo? Como é que tá? Obrigada por ter entrado aí. Você tá vendo os comentários, né, Kátia, também? eu estou vendo quem está E entrando. depois. Ai, a Dilma aqui com a gente. Que legal, obrigada. Distrito Maia também entrou, obrigada pela presença aí. A gente só tá esperando um pouquinho pro pessoal conseguir conectar, né? Ah, a Rose disse que está só. Está só não, nós estamos aqui Você com está com você, aqui, Rose. ó. Estamos todas sós e todas acompanhadas aqui. Ainda bem que a gente tem a tecnologia ao nosso favor. É a tecnologia, o humor, né? Porque assim, se não der certo, a gente tenta de novo e tenta de Sim. novo. E assim nós vamos, Oi, gente. vamos.
Se tiver alguma pergunta também, alguma coisa, quiser colocar aí nos comentários, a gente só tá esperando um pouquinho, que como a internet estava muito instável, eu tentei entrar e sair várias vezes, né? Até conseguir conectar. Isso também porque a gente tá num horário que tá um pouco mais tranquilo, né? Porque tem horários que tá impossível a conexão. Tem muita gente boa aí fazendo lives, fazendo bastante conteúdo pra gente, né? Que tá aqui em casa, tudo, mas tem horas que não dá. A competição é muito grande na internet. Então a gente pegou esse horário das 3, que é um pouco mais tranquilo, né? Eu costumo dizer que o bolo é o mesmo, né? Nós temos um Ah, bolo chamado internet. E aí ele é fatiado de acordo com a quantidade de pessoas, né? Quanto mais, é, menos nós vamos comer deste bolo. não, é verdade. Mas, por mais que a gente esteja aqui, eu, você, a Rose, Distrito Maia, qual que é seu nome? É o Maia, né, que a gente pode dizer. Maia tá aqui com a gente também. Então, assim, a gente só tá esperando um pouquinho para o pessoal conseguir entrar e conectar, porque o pessoal realmente não estava conseguindo entrar. Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui no WhatsApp também. Então, vamos esperar um pouquinho, porque o assunto hoje é bom, bem interessante. Inclusive, já pegando o gancho, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores e nós vamos ter outros assuntos, outras lives. Oi, Aneri, é você que está aqui, que legal! A Aneri também, a Edilma, são tudo amigas aí de mentorias que a gente está fazendo, né? Porque a gente precisa ter sempre se aperfeiçoando, né? Ah, vai ser bem legal para você, para a gente falar um pouquinho sobre aromaterapia. Tem bastante dica. A gente vai entrar numa outra live falando sobre cromoterapia. Cromo é bem legal também. E são várias coisas que dá para fazer em casa, né? Então, sei que você está empolgada aí para falar do aroma, mas a Edilma aqui com a gente também. Mas vamos lá, que acho que tem gente que tá nessa instabilidade, né? Cai, entra, volta. Então a gente já fala já de... Qual outro tema que a gente pode abordar aí também, Kátia, mais pra frente? Mais pra frente não, né? Semana que vem. É. Combinado já. Vamos deixar no suspense, até porque, né, vamos amadurecer aquela nossa ideia de lá de 2 horas atrás, para que a gente possa, né, trazer como dica. E nada melhor do que essas dicas. Elas vão ser, ainda mais nesse período que nós estamos, né? Primeiro de quarentena, né? Aqui isolado e buscando atividades. E que a gente pode fazer isso muito bem na nossa casa. Isso é verdade. Falar nisso, eu tenho aqui um desafio que eu vou dar pra você, inclusive, agora. Ó, te peguei no pulo agora. Mas aí a gente vai falar juntas. Ai, Mas ai, pro final ai. da live, quem tiver aqui com a gente, tudo, né? A gente vai ensinar a fazer um escalda-pés. Que nessa época, essa friagenzinha que tá dando de fim de tarde e para dar uma acalmada e uma reestruturada, porque aí pega muitos pontos da reflexologia também no pé, né? Então a gente vai dar aqui uma dica com óleo essencial, né, a aromaterapia para fazer um escalda-pés aí para dar uma relaxada. Inclusive, eu estou terminando de fazer um material que depois eu vou até te mandar e mandar para todo mundo que está aqui comigo também, né, com a gente. Sobre um e-book falando de pontos de acupuntura para o pessoal da área médica, da área da saúde. Então, são enfermeiros, são médicos. Então, a gente vai colocar até essa dica de escalda-pés também, para o pessoal que trabalha na área da saúde, né? Que está tão ali ainda trabalhando diretamente. Então, às vezes, um escalda-pés no fim de uma jornada é o que vai fazer o corpo subir a energia um pouco mais, né? Vai ajudar bastante. E eu concordo com você, porque de tempos em tempos eu faço, né, o escalda-pés. E existe aquela crença de achar assim, escalda-pés, quando a gente está cansado, eu preciso relaxar, ou fiquei muito tempo de pé. É também, claro que é também. Mas ele tem muitas outras propriedades que a gente, às vezes, não dá, né, a devida atenção. Como essa mesmo que você falou, sabe? Dar uma levantada, um up.
Porque a nossa energia é isso, né? Ela sobe, ela desce. Então, às vezes, a gente precisa aproveitar dessas ferramentas que a gente pode ter em casa, né? Se não tiver com óleo essencial, com um outro material que nós vamos falar, né, mais para o fim. Vamos, tem Mas bastante, o importante né? é que tenha em mente, o importante é que tenha em mente que essa questão aí da água quentinha, nos pés, ela é muito mais do que só relaxante, né? Ela é terapêutica. Então, e nos pés é o que a gente sabe, né? É na nossa área que tem a reflexologia, né? A gente pega a coluna pelo pé, a gente pega o fígado, o rim, a bexiga, todos os órgãos, né? Pela parte dos pés. Então, você acaba mexendo com a energia do corpo como um todo, né? Então, o escalda-pés aí vai ser um brinde. E quem tiver aqui depois com a gente, que vai receber, vai ter acesso a essa informação, né, em primeira mão, para fazer já daqui a pouquinho, agora à noite. Né? A gente aí deixa também no link, ou até no direct, né? Depois vocês deixam o e-mail ou coloca lá no direct em particular, olha, eu quero escalda-pés, que aí a gente vai te mandar um PDF com algumas dicas mais específicas. Tá? Então, quem estiver aqui com a gente vai ganhar um mini e-book, vamos dizer assim, né? Já que é tão na moda o e-book. É um mini e-book com óleos essenciais, como fazer um escaldapé para esse final de dia, para desestressar, né? E até com várias outras dicas. E criar um hábito, né? Acho que é um pontapé aí inicial para a gente criar o hábito, porque é importante. Até porque também é um mimo para com você mesmo, né? Aquele momento que você diz assim, agora é comigo, agora sou eu e eu mesmo, né? Então é um mimo. Acho que todos nós merecemos esse autocuidado, né? Esse autoamor. Então é um presente valioso. Podemos? Podemos, vamos lá. Então, já pegando o gancho desse do mimo, né? De fazer com a gente mesmo, né? Às vezes a gente se esquece tanto disso, né? Esquece que nosso corpo precisa. Espera um pouquinho. E nesse momento que nós estamos, é de suma importância, né? A gente ter esse olhar para nós mesmos. Até porque acho que o convite maior desse isolamento é esse. É de repente eu parar e pensar assim, nossa, eu estou isolada aqui, muitas vezes, né, sozinha, né, ou com uma ou outra pessoa, sem toda aquela dinâmica agitada. Então, de repente, há um convite de você virar e dizer assim, poxa, agora é o momento para mim. É um momento para que eu fique em paz, um momento que eu relaxe, um momento que eu me perceba, né, enquanto ser humano, que eu possa fazer respirações. Então, tudo isso é legal que a gente faça, né? E aí, como não, né? Como eu não poderia deixar de falar, a aromaterapia é um mimo. É um auto-mimo. É um auto-mimo que você tem consigo mesmo e que você deve olhar para isso com olhos e dizer assim, é o meu momento, é o meu presente. Então, a aromaterapia Isso é verdade. É bem legal. E isso ajuda no sistema imunológico também, né? Porque a gente fala tanto... Obrigada, a Ilumine, né? É a Fabiana. A Fabiana. Obrigada, Fabiana, tá estar aqui com a gente também. É que tem algumas pessoas que às vezes a gente não consegue saber o nome, né? Então, entrar, já se identificar e que a gente vai ter um bate-papo aí bem legal, né? Essa pessoa é mais do que uma amiga. Ela é uma irmã. Ela é uma linda. Beijo, Fabi. Eu só estou respondendo porque tem algumas clientes aqui comigo que estão dizendo que não estão conseguindo acessar a live. Mas espera um pouquinho que a gente já dá um jeito nisso. Apesar que vocês estão me ouvindo bem, estão vendo a gente bem aí, como é que tá, gente? Dá um parecer aí pra gente que a gente fica meio perdida nesse mundo de internet, né? Nós estamos nos adaptando. Mas olha, eu quero deixar claro aqui para você, Silene, e para as que estão aí ao vivo, me ouvindo, o quanto eu estou feliz, né? Feliz e contente por esse desafio, né? Um desafio que me foi imposto e que eu aceitei. Né, dona Silene?
Então, eu sou muito grata por esse instante, sou muito grata por poder estar falando com vocês num olhar despretensioso, sabe? Na intenção pura de falar sobre algo que eu posso dizer assim, eu sou apaixonada. Né? Os meus óleos essenciais, a minha caixinha de óleos essenciais é o meu maior tesouro. E assim, são os meus companheiros. Muitas vezes eu tô assim, ai, o que eu vou fazer? Aí eu pego lá o meu vidrinho de óleo essencial e dou lá a minha inalada para dar uma ufa. Então, assim, falar do óleo essencial para mim hoje assim, é uma honra. Claro que assim, eu vou falar dentro das minhas possibilidades, dentro do meu conhecimento, e mais do que dentro do meu conhecimento técnico, né? Eu vou buscar falar dentro da minha experiência. Eu costumo dizer que a aromaterapia é muito isso, sabe? É a experiência de cada um. De repente, a minha percepção com relação ao óleo é diferente da percepção que a Silene vai ter, né? Que a Fabiana vai ter, que a Renilde, né, Renilde? Um beijo, vai ter. Então, são percepções que são muito pessoais e isso é muito rico. E aí é onde eu falo, aí é onde eu enalteço mais, né, essa ferramenta chamada aromaterapia. Então, eu estou extremamente grata pela possibilidade de estar aqui, pela possibilidade de estar falando com todos vocês. Danada, Silene, Xará, brigadão. Porque assim, gente, aqui é o dela, o nome certo dela, né, é Kátia Prado, nas redes sociais e tudo. Mas por incrível que pareça, o nome dela é Kátia Silene. Então vocês já viram onde que tá a afinidade, né? E somos as duas... E é assim, a gente já se conhece porque nós somos massoterapeutas. Né? Até contando um pouquinho da história para todo mundo que está aqui, né? Tem gente que está tentando entrar e não está conseguindo, eu estou achando muito estranho. Mas, né, não consigo, eu também não sou tão íntima da tecnologia, né? A gente é mais grossa, vamos dizer assim. Mas assim, a Kátia, para quem não conhece, né? Ela é uma amiga minha que nós fizemos massoterapia juntas. Nós somos formadas pelo SENAC, com excelentes professores aí que nós tivemos, que carregamos amizade até hoje, né? Então tem sempre aquele grupinho que tá junto. E na época que nós fizemos, e cada uma acabou indo para um lado. Um lado não, porque nós somos terapeutas de qualquer forma, né? Mas assim, eu fui muito pro lado da medicina chinesa, né? Da acupuntura, fui muito pro lado da acupuntura, inclusive sem agulhas. Então eu fui me especializar bem por essa área, mas eu uso muito a reflexologia. É verdade, Rose, cada dia mais gente na net, super carregado. Então, assim, a gente teve muito essa base da cromoterapia. Oi, Ju! Que legal! Agora eu fiquei feliz que você está aqui com a gente. Que conseguiu entrar. Como é estranho, né? Ah, você conseguiu só pelo celular? Ah, legal. Obrigada aí pela informação também. E por estar aqui com a gente, né? Fazer esse esforço para estar aqui conectada. Que a Ju também, a gente vai falar bastante de aromaterapia, vai ser... Ah, interessante, pelo notebook não aparece. Tem muitas funções do Instagram que não funcionam pelo notebook, né? Então, eu não sou tão conhecedora dessas mídias sociais, né? Mídias digitais, né? A Renilde também não conseguiu. Então, a gente não conhece tanto assim, até para poder orientar como é que funciona. E assim, pelo mínimo que a gente conhece e tenta aí usar essa rede, vamos ver que a gente consegue passar esse conteúdo bem legal, né? Mas obrigada por vocês estarem aqui. A gente está muito feliz também de poder passar esse conhecimento, né? Tava travando. Se tá travando aqui, eu acho que não. Mas vamos esperar um pouquinho, ver se estabiliza a sua conexão para a gente continuar. A gente está enrolando um pouquinho, gente. Como todo mundo sabe também que a internet a gente acaba enrolando um pouco, né? Ah, legal, Rose. É bom, tá vendo, essa troca de informações que a gente está tendo, porque são informações que a gente não tem. Eu nem sabia que dava para baixar o Instagram no notebook. Rose, depois passa aí pra gente que eu vou mandar para as meninas também,
que eu também não sabia. A gente usa assim pela internet normal e usa mais pelo celular, né? Mas eu não sabia que dava para baixar. Ah, legal. Obrigada aí pela informação. Assim, se alguém mais perguntar, que o pessoal tá meio perguntando, né? Porque, querendo ou não, tá sendo meio que um sucesso a live, né? Tem muita gente perguntando pelo WhatsApp. Então, bem legal, né? Tá vendo? A gente acaba fazendo um bate-papo aí que informação é tudo, né? Como eu sempre digo. Então, assim, o que a gente estava falando? Que eu estava apresentando a Kátia, né? E aí, o que acontece? Nós somos massoterapeutas e temos as várias técnicas, que é a aromaterapia, a cromoterapia, aurículo. Então, nem tudo é só da medicina chinesa. A reflexologia, que a gente adora, né? A gente adora, nossos clientes também adoram. E assim, são técnicas que não só na medicina chinesa, né? A gente fala medicina oriental. Então, assim, são várias técnicas que a gente acaba acoplando, né? Legal, ótimo, a gente vamos já marcar uma live para falar sobre isso, né? Então, vamos marcar assim, porque assim, cada uma agregando um pouco, a gente, além de se divertir, né, fala a verdade, a gente ainda traz bastante conteúdo. Então, assim, a gente tem várias técnicas e tem muita coisa que dá para ser utilizada, sem necessariamente que a gente fala muito de acupuntura, é muito mistificado, né, Kátia, também. Fala assim, acupuntura são agulhas, ponto. E não é assim. A acupuntura não vive só de agulhas, né? As técnicas da medicina oriental e mesmo algumas da ocidental, elas acabam se agregando, né? E tem muitas coisas que não precisa de agulhas, não precisa furar. Por exemplo, o que eu explico bastante, a técnica que a gente usa, que é o Doin, que são pontos de acupuntura, né? Que a gente faz o manuseio com a própria mão, né? O shiatsu é o manuseio do ponto com a mão, né? Que é uma das técnicas que eu mais utilizo, né, com os meus clientes, quando o assunto é técnicas manipulativas. Eu uso o shiatsu, e é essa questão da pressão. Existe também a cromo, que você pode aplicar nos pontos, né? Existe. Isso. Então, falar assim, eu vou botar agulha, eu não coloco agulha, eu uso ventosa, eu uso a moxa, que também são ferramentas, né, da medicina tradicional chinesa, e que eu acabo utilizando. É possível usar até aromaterapia nos pontos, né? Então, de repente, olha, eu tô com uma dorzinha de cabeça, por que não usar um hortelã-pimenta aqui nas têmporas? É um ponto, né, que você pode estar usando. Então, e é tudo coisa que a gente ensina, né? Isso, falar da acupuntura só como pôr agulha, não. Até porque tem muita gente que tem medo de agulha. Quando eu vou fazer aurículo, eu tenho que perguntar, né, se elas querem agulha ou se elas querem semente, porque invariavelmente existe o medo de que, é agulha, Kátia, não quero, né? E aí eu acabo colocando lá a semente. Então, o universo aí, ele é gigante, o que é ótimo, porque dá infinitas possibilidades para nós todos, de trabalho, e não só de trabalho, no sentido da palavra trabalho, mas trabalho para conosco, né? Nesse autocuidado. Olha aí, o que eu posso trabalhar em mim? Eu posso trabalhar em mim o Doin. Eu posso trabalhar em mim a aromaterapia. Aí eu não tenho semente para colocar na orelha, né? Às vezes eu falo para meus clientes, vem aqui, aperta, pressiona, solta. São ferramentas que eu acabo dando para eles como uma forma de socorro, né? Porque às vezes a situação está tão periquitante que você fala assim, vamos trabalhar com o que a gente tem. E aí eu acabo realmente dentro daquilo que a gente aprendeu lá na massoterapia, né, no nosso técnico, mas todas as outras técnicas que eu fui, né, e assim como você foi estudando, a gente vai vendo as interações, né, que há entre elas, e é por isso que eu costumo me intitular como terapeuta integrativa, porque eu falo assim, que eu acabo pegando lá todo esse bolo aí, né, e fazendo um bem bolado. Que vai atender as diferentes pessoas, porque nós aprendemos que as pessoas são diferentes. E é uma coisa legal, porque quando eu penso na aromaterapia também, porque às vezes tem um óleo que você diz assim, eu não gosto desse óleo. Puxa, esse óleo é horrível para mim. Ok. Existem outros que vão ter a mesma
função, com algumas diferenças lá, e que vão atender perfeitamente, né? Então, como diz Fabiana, né, Fabi? Tudo tem que ser com muita leveza, tudo tem que ser com, né, respeitando, né, a individualidade de cada um. Então, assim, eu acho maravilhoso isso. E de novo, né, elevando a bola da aromaterapia. Ah, é? Que é o nosso assunto de hoje. Eu não tenho como dizer assim, não, né? E você lá também, você lembra, no curso técnico a gente teve aromaterapia, né? Usávamos a aromaterapia como massagem, né? Fazendo um creminho lá para massagem. Uhum. Mas a gente sabe que, e eu vou dizer isso hoje, né, ao longo dessa live, que existem outras ferramentas que a gente podia, que a gente pode usar e que está aí às nossas mãos e que de repente eu não preciso arrancar os meus cabelos pensando assim, nossa, e aí, o que vai ser? Não, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas. Então, é muito interessante com relação a isso. Oi, Simone, um beijo! Obrigada, meninas, por estar aqui. Vamos já dar início, então, assim, ao seu conteúdo, na realidade. Até pegando o gancho um pouquinho que você comentou, a gente está falando já de aromaterapia, né? Não tem... Isso. Já entramos no assunto, vamos dizer assim. É porque tá tudo ali, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. O que acontece? Essa questão aí da gente falar assim, algumas pessoas gostam de determinados óleos essenciais, porque assim, os óleos essenciais também, ele tem a questão de ser yin e yang, né? Então, por exemplo, se a pessoa mesmo, ela tá muito yang, que tá ali no fogo, no aquecido, aquela coisa toda, ela vai entrar em choque com o óleo essencial. Então, por isso que tudo é muito personalizado, vai ser demais, ela aumenta demais a energia, né? Então, é uma coisa bem legal que já pega o gancho disso. Então, não é que os óleos são para... Qualquer óleo é para todo mundo, né? Não é bem assim. Então, cada um se identifica um pouquinho com alguns diferentes, né? Por que às vezes eu gosto tanto de um e a pessoa fala, nossa, eu não posso com aquele, né? Até depois comenta sobre o Lang Lang. Depois você fala sobre ele, que ele é bem, né? A mulherada vai amar saber disso. Só que assim, tem mulheres que gostam desse óleo, tem mulheres que não gostam, porque ela já é naquela potência, né? E aí ele acaba dando choque com a pessoa, né? Então, e não vamos é lá. só isso. Falando um pouquinho do Ylang, né? Falando sobre o Ylang, né? Rapidamente sobre ele. Existe também uma outra característica dele, né? Ele é um óleo utilizado para aqueles que de repente, tem hipertensão. Então, ele é um óleo que vai regularizar isso. Então, pensa, pressão alta, hipertensão, yang, né? E aí, de repente, eu vou usar ele yin. Aí você vai dizer assim, mas o Ylang tem toda aquela questão lá dele ser afrodisíaco, né? Para algumas escolas, ele é afrodisíaco. Mas é como você falou, de repente eu já estou lá em cima, eu não vou usar aquilo, né? E de repente eu estou indo demais, por algum motivo. Então, vai dar uma elevada? Vai dar uma elevada. Mas, com certeza, aquele óleo vai salvar a pátria a todo momento? Não. Né? Por quê? Porque também existe uma coisa da aromaterapia que eu gosto muito, né? E é aí que eu acabei me identificando mais. A aromaterapia eu posso usar ela, como eu disse, num creme de massagem, né? Posso passar... Quando você pensa num creme de massagem, quando você pensa em passar, você está pensando muito na questão física, né? Então, por exemplo, usar um eucalipto, para quem fez alguma prática aí, caminhou bastante, correu, se exercitou tal, ele é um excelente óleo para essa questão muscular. Mas eu gosto muito de usar a aromaterapia numa vertente chamada psicoaromaterapia, que é olhar os olhos, né, junto com o indivíduo e fazer uma análise integrada dele enquanto material para ser usado no emocional. Porque como nós sabemos, né, até chegar no físico, ele vai lá primeiro no energético, né? Ele vai primeiro ali no emocional. Então, as questões, elas aparecem lá primeiro. Tanto que quando alguns dos meus pacientes, dos meus clientes falam assim, quando eu vou fazer reflexologia e tal, e aí eu
pressiono uma determinada área e a pessoa vira para mim e fala assim, ai, Kátia, tá doendo, tá com algum problema? Não, até porque a gente não tem, né, essa autorização e nem esse poder, nós não somos médicos, para dizer se aquilo está com problema ou não. Mas o que nós costumamos dizer? Está em desequilíbrio, vamos dar uma equilibrada nesse negócio, né? Porque é o nosso sinalizador. Então, nós, enquanto terapeutas, olhamos muito por esse lado, né? Pelo lado do eu enquanto indivíduo, mas indivíduo lá, internamente, energeticamente falando. Porque quando chega no físico, muitas vezes, eu tenho que ir para outras ferramentas, para outros tipos de situações, que sejam mais efetivas, que sejam mais pontuais, né? Então, esse é o interessante com relação à nossa, né? A nossa função enquanto terapeutas, acupunturistas e tudo mais, né? Olhar a questão no energético. E eu olho muito a aromaterapia nessa questão energética, embora, como massoterapeuta, eu também acabo utilizando ela no físico. Uhum. Então, vamos lá, né? Vai no seu ritmo, tá ótimo. Exatamente. Então, assim, gente, quando a minha xará, né, Silene, me colocou esses desafios, então ela pegou e falou assim, Kátia, em linhas gerais, né, as pessoas me perguntam sobre algumas coisas, né? E uma das coisas que elas me perguntam, basicamente, o que são óleos essenciais. Até porque existem também aquela confusão do que são essências, né? Então eu vou emendar assim, uma questão na outra. Vamos lá. Óleos essenciais, talvez de uma forma muito romantizada, mas é a forma com que eu percebo, né? E hoje, mais do que nunca, eu sinto. Óleo essencial é a pura vida, sabe? É a essência. Sabe, é como se a gente pudesse extrair... Pensa numa extração do óleo essencial de uma planta, né? Que ela pode se dar extração a frio, ela pode se dar por destilação, ela pode se dar à base de solvente, extração por solvente, enfim, tem diferentes formas aí de extração. Mas vamos olhar pela questão assim, poxa, aquela planta, né, aquela fruta, aquela raiz, porque também existem, os óleos são extraídos de diferentes partes, né, das plantas, das frutas, enfim. Então, pensemos assim, poxa, ele está dando, aquele fruto, aquela raiz, ela está dando para a gente aquilo que ela tem de melhor, a sua essência. Então, sabe, de repente você olhar para um óleo essencial e não, de repente, olhar ele como num vidrinho, é um negocinho oleoso, que nem é tão oleoso, que sai, não é só isso, gente. De repente, lá na extração, eu pude tirar dela, daquela planta, o melhor dela, sabe? O seu âmago, né? A sua essência. Para quê? Para o nosso benefício, né? E aí mostra um outro lado meu, né? Como gestora ambiental, que também sou, de como nós somos integrados com esse mundão, né? O quanto as coisas, elas estão ligadas, né? Nós não somos seres isolados, nós somos seres do todo, né? Então, eu posso me utilizar com muito respeito, com muita consideração disso tudo que a natureza me dá, né? De uma maneira sábia, de uma maneira, né? Respeitadora, como eu disse, e tirar aquilo que é melhor dela. Então, é como lindo. Então, quando eu vou falar de óleo essencial, eu poderia aqui estar dizendo para vocês das composições XTTO, químicas e tudo mais. Mas, assim, elas são importantes, claro que elas são importantes. Até porque são por conta dessas questões químicas que elas podem, né, em contato com a nossa composição química, porque nós somos um emaranhado de processos físicos, químicos e biológicos, fazer essa integração. Mas quando eu penso no óleo dessa forma, eu viro e digo assim, gente, é maravilhoso. Então, assim, o que eu posso dizer de diferente disso? Então, assim, note-se, né, que eu sou apaixonada por esse negócio. E aí, como assim falou, eu falei assim, tá, mas beleza, né? Tem esses óleos essenciais, tal, que a gente vê, tal, mas tem aquelas essências. Né? Tem o koala lá, né? Que como você falou hoje. O que são isso? O famoso koala. O que são isso? Lá o desinfetante que eu passo na minha casa, né? Quando eu limpo,
que tem todo aquele cheiro de pinho e outras essências que existem. Como é que é isso, né? E aí, assim, em termos gerais, quando a gente fala de óleo essencial, é o que eu acabei de falar. É algo que foi tirado ali, ó, da planta, do fruto, foi extraído dos diferentes modos aí de extração e que saiu aquele líquido, né, que vai passar por alguns processos e que vão chegar para a gente aí na forma dos nossos vidrinhos, das diferentes marcas aí existentes, para o nosso usufruto físico, emocional, mental. Já as essências, como a gente conhece, né, essas que a gente coloca, até naqueles, eu não tenho aqui, mas até naqueles negocinhos que a gente põe no banheiro, aromatizador de banheiro, Aromatizador. tem aquelas varetinhas e tal, aquilo ali são essências. E aí qual é a diferença daquela essência do banheiro, do koala, do desinfetante? A diferença é que esses cheiros, né, esses aromas aí, eles foram fabricados, desenvolvidos em laboratórios. Então, eu enquanto química, peguei lá uma essência qualquer, vou chamar aí de lavanda, e num processo fabril, eu fiz dela uma essência. Então, ela vai ter sua vantagem? Vai deixar meu banheiro cheiroso. Isso é bom, né? Ela vai ter a sua vantagem de repente, como a gente costuma dizer que o aroma ele tem uma característica marcante e que enaltece, né, a aromaterapia, que é a nossa memória. Nós temos uma memória olfativa, né? Tanto que quando eu vou falar da memória olfativa, eu sempre uso o exemplo do bolo da vovó, né? Quem não lembra do bolo da vovó? Quem de repente não fecha os olhos e não se remete aí a uma infância, onde tinha lá o perfume de um alimento, de um bolo, de uma comida, que algum ente querido, eu estou falando da vovó, mas pode ser qualquer um outro ente querido que tenha feito e que nos marcou. Isso é uma memória olfativa. Então, quando eu penso, de repente, em jogar uma gotinha, né, de koala lá no box do banheiro, claro que não no chão, tá, gente? Porque a gente escorrega. Né? Tem que ser num algodãozinho e tal. Eu vou ter lá o cheirinho, vou ter lá o cheirinho, sem dúvida nenhuma. Mas que fique claro que nós estamos falando de uma essência. Ela vai remeter alguma coisa pra gente? Sim, ela vai nos remeter. Mas quando eu falo, por exemplo, de um cheiro de eucalipto, no óleo essencial de eucalipto, eu estou tendo outras vantagens, né? Eu estou tendo um outro avanço, um degrau a mais. Eu vou estar trabalhando terapeuticamente. Como eu disse no início, quando eu vou fazer, né, um tratamento aí, com aromaterapia, eu costumo usar, né, com os olhos da psicoaromaterapia. Por quê? Porque eu entendo que o aroma trabalha no emocional. Então, e aí é interessante falar, porque como eu disse aí do caso do bolo da vovó, esse cheiro talvez nos remete a uma alegria, uma saudade, mas também existem aromas que não nos traz tanta alegria, né? Que não nos traz tanta... nos remete a determinadas situações. E aí no trabalho de psicoaromaterapia, lá com o paciente, lá com o cliente, a gente vai procurar entender por que desperta esse sentimento, né, essa emoção, e aí, de repente, trabalhar com ela mais efetivamente. Então, essa é o interessante lado de se trabalhar com a aromaterapia com os óleos essenciais. Porque aí eu vou buscar, de repente, uma raiz ali, um problema ali, né? Ou, né, um desafio que precisa ser vencido ali com a aromaterapia. Então, é interessante se ater a isso. Na falta de um óleo essencial, você vai botar um cheirinho lá no seu banheiro? Vai, até porque, como eu disse, né, o óleo essencial é um produto que saiu da natureza, eu não sou muito favorável, né, ao desperdício. Eu acho que o negócio foi tão amorosamente nos concedido, que eu não vou ficar jogando óleo essencial no chão. Isso no meu ponto de vista, tá? Muito embora, nesse período aí de quarentena que nós estamos, eu coloquei, sim, umas gotinhas de óleo essencial de tea tree no
num desse, Borrifador. num borrifador Né? com álcool. Eu peguei o álcool, esse álcool aí que a gente compra, e eu coloquei umas gotinhas de tritri nele e eu jogo, né? Jogo na cama, eu jogo no ar, eu jogo no sofá, mas é uma, duas gotas. Até porque, quando a gente pensa em dissolver, né, em dissolução de óleo essencial, existem aqueles percentuais, né? 0,5%, 1%, 2%. Imagina colocar 2% num vidrinho de 200 ml. É muito óleo essencial, né? Claro que se Tendo em você vista for que o olhar... vidrinho são 10 ml, né? Então a gente imagina tanto que não vai realmente. Mas eu não estou dizendo que, né, não vou fazer ou não vou fazer, cada um, né, resolva. Consigo aquilo que é mais confortável e aquilo que é melhor. Mas no meu interessante ponto de vista, o pouco já é muito, né? Então, até porque quando a gente vai estudar aromaterapia, a gente vai percebendo que uma gotinha, gente, uma gotinha só de óleo essencial é muito óleo essencial, né? Existem aí na internet alguns conversores que dizem assim, olha, uma gotinha de óleo essencial equivale a 20 xícaras de chá de qualquer coisa. Então, assim, é extremamente concentrado, né? E aí, por conta disso, deve ser usado com bastante parcimônia, analisando, de repente, possíveis contraindicações e tudo mais. E aí... Aí vem aquela pergunta, então tá, Kátia, como é que eu posso, então, utilizar o recurso da aromaterapia? Nossa, são inúmeras formas, gente, inúmeras formas. Eu poderia dizer, né, em forma do borrifador, eu uso muito como eu faço, né, uns sprayzinhos, aqui é uma composição de, então aqui existem vários óleos que eu compus, esse spray. Esse blend, né? Que a gente, quando compõe os óleos, né? Isso, fiz para uma necessidade específica, né? E aí, então, como eu digo, para uma necessidade específica, eu vou olhar aquilo que eu quero trabalhar dentro das questões terapêuticas, e aí eu fiz um óleo com esse blend, né? Com essa sinergia, para poder atender essa questão específica, né? Necessária Do que tá aqui para o momento específico. Isso. Então, fiz. Existem outras formas de usar? Existe. Eu posso fazer na forma de creme. Então, de repente, ó, eu tenho um creme. Nesse caso, gente, é importante eu dizer que esse creme é um creme livre de parabeno, tá? Aí vocês vão dizer assim para mim, assim, Kátia, mas o que é isso, esse tal desse parabeno? Esse parabeno é um produto químico utilizado pelas indústrias, né, de modo geral. É um produto com alguns aditivos, com algumas composições, que há alguns estudos que falam que ele, em excesso no corpo, pode causar-nos mal. O que seria esse causar mal, né? Ele pode dar algumas alergias, algumas erupções, né, na pele. Há alguns casos, assim, que está sendo estudado, né, de possíveis cânceres na mama ou na próstata. Aí vocês vão dizer assim, mas num creme tal, que eu vou passar lá eventualmente. Se vocês observarem nos produtos que vocês usam de modo geral, shampoo, desodorante, perfume, creme para os pés, né, condicionador, enfim, esses N produtos aí, dá uma olhadinha atrás para ver o que tem. E aí o que acontece? Lembra que eu disse há pouco, né, que às vezes uma gotinha de óleo essencial é o essencial, porque muitas vezes faz mal? Então, tudo que é demais, como diz a minha mãe, sobra, né? Então, às vezes você fica ali, ó, você não se dá conta, mas você levanta de manhã, toma banho, lava o cabelo, usa sabonete, usa creme, usa isso, usa aquilo. E esses produtos aí, cheios de produtos químicos diversos. Há um acúmulo no corpo. E aí é esse acúmulo que, de repente, vai te causar, né, algum malefício. Então, é importante se ater a essas questões, sim. Tá? Então, eu tenho essa questão aí com o uso dos cremes livre de parabeno. Uma outra forma, e essa eu uso mais quando o assunto é nos meus atendimentos de psicoaromaterapia, são inaladores.
Existem aí inaladores que vêm da China, tal, que acho que algumas pessoas já devem ter visto. E existe esse inalador que numa das formações que eu fiz com a minha prof querida, ela ensinou, né? E aí eu acabo usando isso com os meus clientes. Então aqui é um recipiente onde tem um algodãozinho e eu coloco aqui a quantidade de óleos essenciais necessário para a tratativa do problema levantado, né, pela ficha de avaliação, por toda a entrevista que eu tive com o meu paciente e tal, para a gente usar. E aí o que eu faço? Eu inalo, né? Faço a inalação profundamente, e esse meio é bem interessante porque quando a gente fala de aromaterapia, a gente fala muito sobre o sistema límbico, que é um sistema que nós temos, né? E que ele, como diz alguns aromaterapeutas, são os nossos é o nosso processador de emoções. Então, quando eu inalo algo, né, que eu puxo esse algo e eu inalo, é como se eu fizesse uma linha direta, pensa aí, uma linha direta a esse sistema límbico. E é legal porque quando a gente pensa no olfato, e é importante dizer que eu acho que é um dos nossos sentidos mais puros, porque quando eu penso nele, automaticamente, né, lembra do bolo da vovó, tal, automaticamente eu lembro de alguma emoção, de algum sentimento, enfim. E aí não tem como eu me desmentir, não tem como eu dizer assim, não é bem assim. Diferente dos outros sistemas, né, que de repente eu posso, o meu tato, né, o ouvir, o olfato, às vezes ele pode me enganar, né, me enrolar. Mas a aromaterapia não, é uma linha direta lá com o processador de emoções. Uma outra forma que eu acho interessante de usar, tipo, Kátia, eu não tenho creme, não tenho como fazer nada com creme. Olha, eu não tenho como fazer o spray, mas eu tenho um óleo essencial aqui. Coloca no algodão, coloca uma gotinha no algodão e inala, vai fazer o mesmo efeito. Né? Uma outra forma de usar para quem gosta, eu não gosto muito, tá, gente? Mas para quem gosta de usar, é através do óleo, né? Um óleo vegetal de qualidade, não é aquele óleo lá que a gente faz fritura, não, tá? Não pode ser o girassol, não pode ser o soja, não. Tem que ser, de repente, esse aqui é um óleo de semente de uva, que costuma ser um coringa, mas existem óleos, o óleo de coco está extremamente sendo usado aí, e é bem acessível e é bem interessante, né, usá-lo. De repente você pode fazer uma máscara ou uma compressa, né, com argila, que também é interessante. Eu gosto muito do aromatizador, ó. Eu tô aqui com o meu aromatizador, não sei se dá para vocês verem direito, que dá pra gente usar. Então, assim, tem cremes aromáticos, colares aromáticos que você pode estar usando. Então, assim, gente, tem tantas formas da gente usar aromaterapia de uma forma tão divina e tão maravilhosa que é suspeito quando a gente não usa. E tá tão fácil, né? Tá de fácil acesso, que nem você falou do algodão. O algodão com uma gotinha de óleo já faz toda uma limpeza até do sistema respiratório, que é o que a gente tá com tanto problema hoje também, né? Isso, né? Como eu disse lá, como eu fiz referência do eucalipto, poxa, usar o eucalipto. O eucalipto vai descongestionar, né? Claro que assim, quando a gente pensa também no eucalipto, também não significa que todo mundo deve sair usando eucalipto, né? Uhum. Aqueles asmáticos, por exemplo, em crise, é melhor não usar. Por quê? Porque o eucalipto tem uma característica vasodilatadora, então não dá para usar. Quando a gente pensa em eucalipto, eu tenho que entender que o eucalipto glóbulos é interessante que se use eu enquanto adulto. Eu, enquanto criança, é interessante que eu use o citriodora, né, o radiata, que vai dar melhor efeito, né, para a criança. Então, quando eu uso para uma criança, o radiata é uma alternativa. Eu não tenho eucalipto, tenho ravenzara, que tem todo um aroma mais suave, mais delicado, e que vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar essa questão também, né, do descongestionar e tudo mais. Então, é interessante que, por toda a maravilha que é a aromaterapia,
mas que a gente deixe claro que existe também as suas contraindicações. Aí alguns vão falar assim, mas como, Kátia? Quem trabalha com fitoterapia também sabe, né, que nem todos os chás, nem todas as plantas eu posso usar para todas as pessoas, né? Existem aí estudos que, por exemplo, o alecrim, ele não é legal para quem é hipertenso, né? Ele não é legal para quem né? que é extremamente termogênico. Então, assim, a pessoa vira e fala assim, é natural, então eu vou fazer a forra, eu vou pegar e vou usar tudo porque ele é o bom. Não. Existem contraindicações, como tudo, né? E a gente precisa se ater a essas questões. Só que, claro, lembra, na falta de um, ou esse sendo contraindicado, vai haver outros que serão indicados. Então, que a gente use, que a gente faça bom uso deles, né? Mas um exemplo de um óleo essencial que, de repente, a gente pode usar bem, ele raramente, né? Eu vou dizer que ao longo desses anos que eu trabalho com aromaterapia, raramente eu escutei alguém falar alguma coisa diferente disso, né? Que é o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda é um coringa da aromaterapia. Ele é bem utilizado. E ele é utilizado para questões do tipo queimadura. Eu me queimei, vou colocar lá uma gotinha do óleo essencial de lavanda. E é importante também isso, tá? Porque o óleo essencial de lavanda, ok, eu posso usar ele puro. Mas os demais, não posso usar ele puro sobre a pele. Quando eu penso, por exemplo, nos óleos cítricos, de maneira nenhuma que eu posso ir lá, usar puro, ou até com um carreador qualquer, né? E ir lá tomar sol, eu vou me queimar. E assim, não é uma queimadura, né, quando a gente vai para a praia, é uma queimadura séria. Então, se ater às contraindicações é importante, também nesse aspecto, né? Não só do consumir em excesso, mas também de que tem alguns óleos que têm essas características, né? Não posso, de jeito nenhum. Mas o lavanda é um óleo que eu posso, né? Usar ele com um pouquinho mais de tranquilidade. E é interessante por quê? Porque ele é um óleo essencial, como a gente fala, equilibrador das emoções. Então, assim, no momento em que nós vivemos, né? Nesse momento onde as coisas estão aí um tanto quanto agitadas, né? Um tanto quanto conturbadas, é legal, né? Usar o óleo essencial de lavanda. Porque ele tem essa questão aí de nos centrar, sabe? De nos colocar no eixo. Então, eu não tenho como ter outros óleos. Tenho de lavanda. Ele vai nos atender, né? Tranquilamente, sem outras contraindicações. E aí, se, como uma cliente sua, né, perguntou, quando a gente fala, por exemplo, do óleo de hortelã-pimenta, o óleo de hortelã-pimenta, ele é excelente, né, para dores de cabeça, como eu disse, de repente colocar aqui nas têmporas. Ele é excelente para quando você está com aquela sensação de ânsia, sabe? Mas eu não posso usar nós ele... temos gestantes aqui também, aqui assistindo a gente no momento. Mas eu não posso, por exemplo, usar ele para grávida. Então, isso é importante. Como eu falo, os pontos de acupuntura, né? O de lavanda, tranquilamente, pode ser usado e ajuda a baixar o enjoo, inclusive, né? O de lavanda pode ser usado para gestantes, pegando o gancho das gestantes aqui que está comigo. Exatamente. Já, então, o óleo de hortelã-pimenta, ele tem essa contraindicação, né? Relativa. Para quem tem pressão, para quem está grávida, não se recomenda. Para criança, não se recomenda. Então, assim... um outro óleo que também uma das suas clientes, né, nos perguntou é com relação ao óleo de limão. O óleo de limão, gente, eu gosto muito do óleo de limão. Porque eu gravo podcasts, né? Que são programas aí de áudio, e aí eu trago algumas temáticas, né? Que é interessante, de repente, quem se interessar de ver. E aí eu lembro que quando eu fui falar da procrastinação, eu usei o óleo essencial de limão como uma ferramenta de auxílio para a procrastinação.
né? Assim como eu também trouxe no meu podcast, quando eu falei assim, nesse momento que a gente está, e que muitas vezes, né, baixa, a gente fica meio em baixa, nos falta um pouco de alegria e tal, eu tenho um podcast de nome Fica Fácil com Alegria. E nesse podcast eu também falo, né, do limão. Por quê? Porque o limão é um cítrico, e o cítrico, ele remete muito à alegria, né? Muito aquela questão mais leve e tal. Então, quando eu usei ele lá, quando eu fiz referência nele da procrastinação, o limão, ele, para mim, na minha experiência, é como se ele tirasse aquele peso. Eu não sei quem de vocês aí que está me ouvindo, que às vezes tem aquela sensação de que parece que está carregando o mundo aqui nas costas, né? E que parece que não vai aguentar porque está muito pesado. Então, energia tá densa, né? Isso. Então, quando eu me sinto assim, eu vou lá, pego o meu óleo essencial de limão, que está aqui à mão, e vou fazer aquele exercício de inalar. Aí alguns vão dizer assim, mas eu não tenho óleo essencial de limão. Faz um chá com a casca de limão, né? Pega o limão, lava o limão, e aí você vai falar assim, mas é igual? Gente, é um chá. Né? E você tirou então, a essência da casca, né? Então, assim, não é igual de uma certa forma, porque o óleo essencial você não pode tomar, mas o chá você pode. É igual fazer um chá de canela, esse tipo de coisa. Só que tem os prós e os contras, mas o limão é mais neutro. Verdade. Isso, e aí de repente, ó, eu tô lá tomando chá e tô sentindo o cheiro do limão. Nossa, é extremamente revigorante. Então, assim, não é só a questão do tá ingerindo o chá, que vai fazer toda, né, uma tratativa aí no corpo, mas essa questão do cheirar, sabe, de você estar lá, sabe naquele momento do autocuidado, naquele momento de você olhar e falar assim, nossa, é o meu momento, é a minha hora, então, é essa hora, é esse momento, de estar ali, ó, cheirando, né, então, é legal. Uma outra dica interessante aí, de óleo, é o cipreste. Fazendo referência novamente aos meus podcasts, eu fiz um podcast falando sobre o apego, né? E eu fazia o questionamento se você é ou não apegado. Né? E quando eu digo apegado a pessoas, apegado às coisas, apegado a uma história. E aí eu faço referência ao cipreste, porque o cipreste ele é o óleo do desapego, sabe? É o óleo do deixar ir. E eu acho que ele também é interessante nesse momento, né? Porque muitas vezes a gente fica apegado naquelas coisas que a gente viveu até a semana passada, naquelas coisas que a gente viveu até 2 semanas atrás. E que de repente agora, gente de quarentena, fica pensando assim, ai, nossa, mas eu vivi aquilo. Né? Não que as lembranças não sejam boas e que elas não devam ser vividas, né? Mas até que ponto eu fico apegada a ela? E o cipreste, ele é um óleo essencial que trabalha essa questão do apego. Então é interessante, né, que a gente veja isso. Enfim. Então eu trouxe lavanda, que é um óleo equilibrador, é um óleo coringa, é um óleo que você pode usar. Tem pessoas que não gostam do lavanda? Tem, mas são raros. Hortelã-pimenta é excelente, sabe? Ele limpa, é bom para dor de cabeça. Sabe aqueles excessos de pensamentos aí que a gente tem? E que você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Hortelã-pimenta trabalha essa questão da mente, da clareza mental, assim como o alecrim. O limão, essa coisa do peso, né? Ou essa questão da procrastinação. Porque vai ter muita gente que vai, de repente, acabar a quarentena e vai falar assim, nossa, podia ter feito tantas coisas e eu não fiz, porque foi procrastinando. Então, olha aí. A gente comentou isso hoje, Parece que não tá dando tempo de fazer as coisas, né? E é esse peso da atmosfera, energia coletiva, de fato, né? Então, o limão vai ajudar bastante nisso, né? Chazinho de limão aí já ajuda muito. Eu não tenho óleo, vou fazer um chá. E assim com outras coisas também, sabe? O de laranja também, né, cara? O de laranja também dá pra fazer, né? Os cítricos, posso fazer com a laranja, isso, posso fazer com a laranja, eu posso fazer isso com a bergamota, eu posso fazer isso com a tangerina. Eu só me atenho a dar uma lavada na casca, né? E vou lá, fervo a casca, como é um material mais durinho, eu tenho que ferver. Porque também existem as diferenças de forma de fazer chás, tá?
Fala aí um pouquinho então do né? chás, a gente pegando esse gancho que tá. É assim, a nossa live vai cair, tá? Nós temos 25 segundos aí, que ele dá o aviso, mas a gente vai entrar de novo. Porque o papo tá tão bom que, assim, pra gente ficar aqui tá numa boa, né? E tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Até a Rose comentou aqui que procrastina. Hoje tá tendo muita. Por mais que tá todo mundo em casa, essa coisa toda, parece que a gente não tá conseguindo andar.